Testemunho, né? O que Deus tinha feito na minha vida, e eu falei que verdadeiramente só sente uma dor aquele que passa. Aquele que não passa, ele pode falar que sente, mas ele não sente. Que só sente aquele que passa. É verdade. Então, quando Deus tem algo na vida da gente, a gente tem que preservar, né? Perseverar, preservar, ficar ali ligadinho diante do trono. Então Deus sabe de todas as coisas. E ontem foi aquilo que eu falei: se Deus mandar eu pregar, eu vou pregar. Se Deus mandar eu falar, eu vou falar. E é aquilo que Deus mandar. Não adianta a gente querer fazer nada do meu eu. É tudo da vontade do Senhor. E eu creio que se Ele pôs hoje eu aqui, que Ele tem algo para mim e para você maravilhoso. Amém? Eu vou pedir para os amados irmãos abrir lá em Marcos 5. Glória a Deus, aleluia. Confesso verdadeiramente que eu não tinha escolhido nenhuma palavra, que eu não tinha estudado. Então Deus sabe de todas as coisas, amém? E chegaram ao lado do mar, e provizia dos grandes. E saindo ele do barco, saiu e logo se encontrou dos sepulcros um homem com espírito humilde, e qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes e podia alguém aprender. Porque tenho sido muitas vezes preso com grilhões e correntes. Estão fora por ele feitos em pedaços, e os grilhão em 1000 migalhas. E ninguém podia amaciar e em andar sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, mandando pelos montes e pelos sepulcros. A fé rindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao lance, correu e adorou. Até aqui. Né? O que vem falar dessa palavra para nós, né, gente? Jesus está no barco, né? Só teme aquele que não sente a presença do Senhor, que nem correntes pode aprender, né? Quando a gente está no barco, a gente tem que temer ao Senhor Jesus. Pode passar o vento que for, pode passar a prova que for, mas se Jesus está no barco, por que a gente tem que temer? Por que a gente tem que querer voltar ao passado? Né? Nós não deveremos, nós já se livramos do nosso passado. Né? Então quando a gente vê aqui que ele fala que nem correntes prende, né? Por que às vezes a gente duvida daquilo que Deus tem pra gente? Porque verdadeiramente quando você entrega a sua vida, porque verdadeiramente quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, o Senhor falou: não vê o seu passado, o seu passado já ficou para trás. Né? E quando a gente entrega verdadeiramente a vida da gente para Deus, o nosso passado já morreu, o meu eu já morreu. Então a gente tem que viver algo de Deus. E Deus nessa noite aqui está falando para você deixar seu passado para trás, para você não ficar pensando naquilo que já aconteceu, que já foi, ele já foi. Você tem que viver o presente, o dia de hoje. Você precisa viver o hoje, porque o amanhã só pertence a Deus. Às vezes, muitas das vezes, a gente fica murmurando, né? Que já aconteceu, a gente já foi tanto ofendido. Muitas das vezes a gente fala assim: ai, mas o fulano de tal fez isso pra mim. Fez. Talvez hoje ele já não pode fazer mais. Você tem que orar pela vida dele. Você tem que buscar pela vida do seu inimigo. Muitas das vezes acontecem muitas coisas no meio da família da gente, e a gente fala assim: ai meu Deus, mas o fulano. Eu sempre falo assim para minhas meninas: o fulano fez, você não é o fulano.
Então, muitas das vezes, Jesus está no barco e a gente duvida daquilo que Jesus está ali. Ele poderia estar ali dormindo, mas ele estava ligadinho. Ou às vezes ele poderia estar cochilando, de olhinho fechado, né? Mas ele estava ali vendo que o barco estava para lá, para cá, o vento estava cessando, mas ele estava ali. Então é a mesma coisa quando a gente está na presença de Deus, às vezes dá uma balançada no nosso barco, né? Mas Jesus está com a gente. Às vezes a gente pensa assim, e se eu voltar? Não volte, amado. Não volta porque a prova vai ser maior. É um testemunho até mesmo de mim, porque eu já voltei para trás e eu só tive pancada. Então, quando a gente está, né, no propósito de Deus, a gente verdadeiramente tem que estar ali firme na rocha, né? Muitas das vezes a gente quer desistir, né? Mas Deus é conosco. Então aqui ele fala, porque tem sido muitas vezes preso com grilhões e correntes. Talvez você está preso, né? Você não consegue entregar aquilo que Deus manda. Talvez você não consegue louvar. Talvez você não consegue fazer uma oração para uma pessoa que está precisando. Será o porquê? Você está levantando na madrugada? Você está pedindo para Deus tirar o seu eu? Ou você está preso nas correntes? Porque muitas das vezes Deus está incomodando para levantar na madrugada. Ele até te acorda na madrugada, que é para você orar. Às vezes você fala, eu perdi o sono. Não é que você perdeu o sono, não. Não é que você está sem sono. É porque verdadeiramente você está preso na corrente. Porque Deus está te acordando, Deus está te incomodando. Que você precisa, talvez, orar até para um ente querido seu, que está precisando de uma oração, está precisando de você ir lá e levar uma palavra para ele, independente de qual palavra Deus colocar no seu coração. Começa a pegar a Bíblia, amados, e ler. Eu não tinha esse hábito de ler. Eu odiava ler. Só que agora, às vezes, eu estou lá sozinha, eu leio um pedacinho. Fala assim, hoje eu leio um pedacinho, amanhã eu leio outro e vou lendo. Eu sou muito ruim em português. Sabe, eu não estudei muito pouco, mas aquilo que Deus... A Bíblia, aquilo que Deus manda eu leio um pedacinho todos os dias. Eu estou pegando o hábito de ler. Então, muitas das vezes, a corrente que fala aqui é nós mesmos que adiantando diante do nosso coração. Porque nós colocamos impedimento em tudo que a gente vai fazer, a gente coloca impedimento. Ai, hoje é dia de culto. Ai, mas hoje eu não estou bem. Hoje, não, gente, a gente tem que falar assim, eu estou bem. Mesmo que você esteja ali no seu coração, às vezes assim, mal, mas você tem que falar para a pessoa que te perguntar, hoje eu estou bem. Qual que é a corrente que está prendendo você nessa noite? Qual que é a corrente que você está deixando a te prender nessa noite? Né? Verdadeiramente somos nós mesmos que colocamos impedimentos sobre nós. Muitas das vezes a gente coloca culpa no Senhor Jesus, mas não somos nós. Eu estou falando porque era de mim, quando às vezes o pastor falava assim, a varoa vai pregar, vai falar, eu falava, misericórdia. Eu não estou preparada. Nenhum de nós aqui estamos preparados. Nós não estamos preparados para nada. Mas chegou no dia que Deus falar, você vai. Nem se for para você falar, Jesus te ama. Né? Nem se for para você contar um testemunho, ler um versículo ali e contar um testemunho, porque eu creio que todos aqui têm um testemunho de vida, independente do que seja, mas você tem um testemunho de vida. Muitas das vezes o seu testemunho vai curar um irmão, como eu creio que o meu vai curar muita gente. E ontem mesmo eu estava falando com aquela missionária que veio pregar aqui, e ela olhou para mim e ela falou assim, eu posso te falar algo, missionária Creuza? Eu falei, eu não sou missionária. E ela, eu vou chamar você como Jesus mandou eu chamar você. Eu falei, amém. Ela falou assim, você tem algo com mulheres. Você vai ter algo muito grande. Começa a fazer chá, nem se for só para as irmãs do círculo de oração. Nem se for para você começar a contar sua vida desde o começo ao fim para as mulheres do círculo de oração. Tem mulheres do círculo de oração, ela me disse ontem que está muito machucada. E na sexta-feira, quando a gente estava aqui, eu, a diaconisa Edna, a pastora arrumando, eu falei assim, nossa, eu precisava tanto que a missionária Sidneia estivesse aqui nesse momento,
porque Deus mandou entregar algo para ela e era aquele dia. E eu falei, mas amém, não vai faltar oportunidade para me entregar algo para ela. E nessa noite, missionária Sidneia, eu vi seu testemunho de vida e Deus tinha me mostrado tudo. Eu tinha até comentado com a pastora. Falei, pastora, a missionária Sidneia está passando por um vento, mas a missionária Sidneia está deixando passar despercebido algo na vida dela, que Deus pôs na mão dela, e ela não deve deixar isso acontecer. Ela está deixando acontecer. Ela está apanhando o trabalho em primeiro lugar. Não faça isso, amado. Quem te deu o trabalho para você foi Deus. Então, verdadeiramente, você coloca primeiramente Deus depois do seu trabalho. E eu tinha sexta-feira que te entregar aquilo, e eu já tinha falado para a pastora durante o dia. Eu não vou deixar a missionária deixar de louvar com nós. Eu vou conversar com o pastor e vou pedir para ela louvar junto com a gente, porque verdadeiramente a cura era para você naquela noite. Então você não deveria deixar de louvar naquela noite, porque a cura é para você. Só que Deus fala para você, não coloque o trabalho em primeiro lugar, porque as outras coisas eu vou acrescentar na sua vida, amém? Então verdadeiramente quando a gente perde uma direção de Deus, Deus mostra pra gente. E eu fiquei tão surpresa, e eu não queria falar com a missionária por celular. Eu não queria. Eu ainda falei assim, eu pedi para todas as vir, porque era para você. Mas eu creio que se Deus pôs eu para ministrar hoje, é porque não era para mim ficar segurando o que Deus tinha mandado eu entregar para você. E você sabe que você é uma mulher muito ungida do Senhor, então você sabe que você andou falha com Deus. Não é comigo, não é com o pastor, não é com o círculo de oração, é com Deus. Então, entrega o seu primeiro amor. Volte ao seu primeiro amor, que você vai ver o que Deus vai fazer no meio do seu. Você tem pedido para os teus, e Deus vai te entregar. Mas a hora que você falar, eu vou voltar no meu primeiro amor. Seu primeiro amor. Você sabe muito bem do que eu estou falando, e você sabe que não é nada de mim. Eu não sabia que você estava passando por um vento. Quem me mostrou foi Deus. E hoje você contando ali, eu falei, Senhor, confirmação do Senhor. Então, você sabe que a gente conversa, eu converso com você, eu converso com a Edna, mas a gente nunca pergunta uma sobre a vida da outra. A gente conversa algo até do círculo de oração mesmo, né? Mas quando a gente está ali, firme na rocha, que a gente pede para Deus, ora por vocês, porque eu oro muito pela vida de vocês. E aí Deus mostra pra gente, né? Então assim, quando a gente dobra nossos joelhos pelos nossos amados que estão ali, né? E quando Deus me colocou para cuidar do círculo de oração, eu falava, Senhor, mas eu não sei. Como que eu vou fazer, meu Deus? Eu sou uma pessoa muito seca, na verdade, assim, não que eu desfaça de ninguém, mas eu não sou uma pessoa assim, que eu fico ali. Não sei o que, às vezes até para falar alguma coisa para vocês, eu falo, Senhor, como que eu vou chegar nela e falar? Se vocês podem ver que às vezes quando eu chego de vocês, eu falo muito com jeitinho, porque eu falo assim que eu não quero ferir ninguém. Então Jesus sabe de coração de todos, né? E eu falo assim que Deus nessa noite está pedindo pra gente tirar as próprias correntes da gente, né? Porque somos nós mesmos que estamos nos prendendo de estar falando a palavra do Senhor, de estar levando, de estar abraçando alguém que precisa do nosso abraço, igual aquele culto de ontem, né? Seja curado para depois você curar alguém. Que maravilha do Senhor. Eu fui curada ontem. Eu fui curada no meu emocional, no meu ego, que às vezes, muitas das vezes, eu falo, é desse jeito e tem que ser desse jeito. E não é do meu jeito, é do jeito do Senhor. E eu creio que Deus mudou. Desde ontem eu senti que verdadeiramente eu preciso ser uma pessoa melhor dentro da minha casa, melhor dentro do meu lar, né? Às vezes, muitas das vezes, o Geraldo fala alguma coisa para mim, eu falo, não, é desse jeito. A partir de ontem eu recebi que não vai ser do meu jeito. É do jeito que Deus mandar. A gente tem que sentar, conversar com o esposo da gente, com os filhos da gente, né? Porque às vezes, às vezes a gente não faz isso. A gente só cobra, é desse jeito, e não é, né? Quando a gente começa a servir ao Senhor, é aqui, ó, na palavra. Para você falar alguma coisa, você tem que ir ali pedir uma direção do Senhor, para você poder estar falando com alguém, porque muitas das vezes você fala da sua carne, você fala aquilo que está no seu coração. E primeiramente a gente tem que buscar do Senhor. Deus, como que eu vou falar com fulano? Como que vai ser
a conversa minha com meu esposo, com meu filho. Deus, o Senhor vai na frente para depois me levar até Ele, para mim não magoar Ele e para Ele também não magoar, né? Porque verdadeiramente Deus restituiu o meu casamento, né? Porque na verdade eu não queria voltar para trás, eu não queria, mas Deus falou: você precisou passar por essa prova, você precisou passar por essa humilhação para você dar um testemunho, talvez para uma pessoa que está desistindo do seu esposo, desistindo dos seus filhos. Porque muitas das vezes os meus filhos começavam a fazer coisa errada, eu falava: Senhor, eu já não aguento mais, eu já não vou falar mais com eles. E Deus falou para mim assim: desapega, eles não são seus, eles são meus. Deixa eles andar com as pernas deles, desacorrenta deles, solta deles, deixa eles voar. Eu te dei para você cuidar, você já cuidou, agora deixa eles voar. Então eu me desaprendi. Às vezes assim, tem coisa que às vezes acontece que a gente se entristece do coração da gente, né? Mas quando a gente vai lá e fala: Senhor, está nas suas mãos, eu não posso tirar mais, ele é seu. Então verdadeiramente Deus acalma o coração da gente e passa, né? Outro dia eu estava até comentando com o pastor Márcio que a fase mais difícil da vida da gente com os filhos é dos 15 aos 21 anos. A gente passa por prova, a gente passa por luta, mas a partir do momento que a gente entrega para Deus, vai ter sim as provas, porque não é fácil. Servir ao Senhor não é fácil, gente. Às vezes você fala assim: ai, eu vou começar a servir a Deus porque vai ser fácil. Não é nada fácil, é tudo difícil. Mas você consegue lidar melhor quando você está na presença do Senhor. Você consegue saber que Deus te proporciona tudo. Ele te dá a direção de tudo. Independente que você está passando por luta, por prova, Deus envia anjo, Deus envia pessoas da onde você nem imagina para estar ali te acolhendo, te dando uma palavra amiga. Então eu falo assim que nessa noite Deus está falando com a igreja: se desacorrenta, vai levar a palavra, vai ler mais a Bíblia. Independente, não deixa de ler a Bíblia, gente. A gente precisamos de estar com a palavra do Senhor ali. Eu creio que nessa noite Deus está dando uma cura para todos que estão aqui, né? Sobre isso, né? Sobre a vergonha, né? Porque a vergonha não é do Senhor, a vergonha é do inimigo, né? Nós não podemos ter vergonha de trazer a palavra. Muitas das vezes, igual a pastora outro dia disse que comentou com uma menina do trabalho, ela falou: mas você tem vergonha? Aquilo eu acolhi para mim, porque às vezes eu tinha vergonha de pegar o microfone, eu ficava gaguejando. Eu creio que eu fui curada ontem. Por isso, se ele mandou falar do amor dele, eu tenho que falar do amor dele, né? Eu não posso me esconder atrás do meu ego. Esse meu ego ficou para trás. Agora eu sou uma nova criatura. A partir do momento que eu aceitei Jesus na minha vida, eu creio que é Ele que faz tudo. Não é eu, não é nada do meu eu. Eu creio que eu não sou nada. Não sou nada no mundo. Mas Deus é na minha vida e na sua vida. Amém? Essas são as palavras que o Senhor mandou eu falar para a igreja. Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Faz coisa nova na minha vida. Tira tudo que é velho, Senhor, e coloca coisa nova na minha vida. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Quem ouviu a palavra nesta noite? Aleluia. Jesus está no teu barco ainda, aleluia. O vento pode estar soprando, a tempestade pode estar forte, mas o Senhor continua no teu barco. Aleluia. Quando Deus fala, aleluia, nós viemos dar o ouvido, aleluia, à voz do Senhor. Aleluia. Deus já preparou a tua vitória. Deus já preparou, aleluia, uma palavra para o teu coração. O Senhor manda falar para você, aleluia, aquieta o teu coração. Não temas, porque o Senhor é contigo. O Senhor já te deu a palavra.
Deus colocou, aleluia, no teu coração. Aleluia, se prepara, porque através de ti o Senhor vai fazer algo sobrenatural. Você tem que falar: Deus, que palavra que eu vou trazer? Senhor, não tem nenhuma palavra preparada, mas Deus já preparou a palavra no teu coração. Aleluia. E antes de terminar, irmãos, eu tenho 2 testemunhos para contar, mas quero contar um que Deus